Bom, irmãos e irmãs, eu queria falar um pouco sobre os abismos da indiferença. E peço a gentileza que a igreja abra o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, para fazermos a leitura alternada dos versos 19 até 31. Lucas 16, do verso 19 até o verso 31, eu peço que você, meu querido irmão, minha querida irmã, faça comigo a leitura alternada do texto tão conhecido e que nos coloca diante desse desafio de falarmos sobre os abismos que a indiferença pode se nos apresentar. Diz assim o relato de Jesus contando uma parábola. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste dos teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vamos ler juntos. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor. Para a nossa reflexão, os abismos da indiferença. Meus irmãos, não é estranho, digamos assim, para nós, em certa medida, alguma analogia da nossa trajetória de vida com o fato de que nós estamos caminhando. Você já deve ter escutado várias músicas, algumas poesias. Enfim, Jesus mesmo usou a metáfora do caminho, dizendo que ele era o caminho. Então, nós somos peregrinos, caminheiros, caminhantes. Essa é uma expressão que não é estranha para todos nós, ela é usada com uma certa frequência. E quando nós falamos em caminhos, naturalmente, as analogias são inescapáveis. Falamos que no caminho nós temos que, às vezes, escalar montanhas. Às vezes, montanhas íngremes. No caminho, temos que abrir portas, enfrentar as portas fechadas. No caminho, na nossa trajetória, enquanto caminhantes,
temos que construir pontes, temos que enfrentar vales, às vezes escuros, enfim. Essa é uma forma de tratar a vida humana conhecida de todos nós. Eu queria, meus irmãos, nesse texto que lemos, de um estilo literário muito peculiar a Jesus, as parábolas, e também muito conhecido na cultura oriental. O oriental, em geral, ele tem essa percepção, esse gosto de trazer mensagens e de trazer ideias, contando histórias, contando os casos do cotidiano, para poder deles trazer algumas lições e aprender a dinâmica da vida. Jesus ele faz isso, ele conta esta parábola exatamente, meus irmãos, para tratar daquilo que está no verso 26 do texto que lemos. O verso 26, ele serve, na minha maneira de compreender, como uma bússola, um GPS, um farol, para tudo que Jesus está contando nessa parábola. O verso 26 diz assim: e além de tudo, isso é o pai Abraão respondendo ao questionamento do rico, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. E o texto, meus irmãos, que Jesus traz para a nossa reflexão, ele fala desse grande abismo. Esse texto nos coloca diante do grande abismo da indiferença. Ou do grande abismo que algumas indiferenças podem nos colocar diante dessa nossa trajetória de vida. É interessante, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, e com muita humildade e singeleza, me permitam trazer uma ideia aqui de Freud. Freud diz assim: o amor não é a oposição ao ódio, mas sim a indiferença. Tal se afirma, pois tanto o amor como o ódio, eles implicam no estabelecimento de um laço de afeto, de sentimento com o outro. Quando você ama, e até quando odeia, você tem sentimento com o outro. Já a indiferença, ela produz um contexto de que o outro, ele simplesmente não existe. Diz Freud ainda, a indiferença, ela decanta o ódio, ela extirpa a raiva, ela revela e demonstra que aquela pessoa ou situação não mais nos interessa, não despertando em nós nem mesmo curiosidade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ao contar esta parábola, ele está falando de um abismo que pode acontecer na minha vida e na sua vida, um abismo que nós precisamos estar atentos a ele, ou a eles, como preferirem, no sentido de que ele pode nos causar uma situação de não existência da pessoa a quem estamos ao derredor, da situação que estamos vivendo. A indiferença, meus irmãos, da qual Jesus está falando, é uma diferença que Jesus trata se referindo para os religiosos daquela época. Se você voltar rapidamente o texto, a gente não vai ler, mas Jesus está no verso 14 ao verso 17 do capítulo 16, Jesus está respondendo aos fariseus, que são avarentos na forma de tratar a religião. Com essa resposta, Jesus conta a parábola, conhecida como parábola do rico e do Lázaro. E Jesus, meus irmãos, começa a nos mostrar quais são as armadilhas da indiferença. Jesus, na verdade, pega um relato de Joaquim Jeremias,
um grande teólogo alemão, que tem um livro clássico sobre parábola de Jesus, Jesus pega uma história que já era conhecida e relê essa história, apresenta essa história e nos coloca diante desse desafio. Jesus conta uma história de um homem rico e de um homem pobre. E aí, meus irmãos, é preciso compreender que quando nós estamos diante desse desafio do abismo da indiferença, a primeira realidade que temos que enfrentar é quando nós temos a indiferença com as pessoas descartáveis. Interessante isso. Não sei se você tem essa percepção da leitura do texto, ele é conhecido, não é, tenho certeza, a primeira vez que você tem chance de ouvir alguma reflexão sobre ele, mas ele conta a história de um rico que não precisava trabalhar, porque era rico, naturalmente, vivia e organizava diariamente os seus banquetes para os seus hóspedes. Diz o texto que ele vestia uma sobreveste de lã púrpura vermelha, o que denota que era uma pessoa de posses. E é interessante que, inclusive, o texto não dá um nome a esse rico. Que rico é esse? Lázaro tem nome. O rico nem isso tem. Mas sabe, meus irmãos, esse homem pobre, que tem o nome de Lázaro, Deus ajuda. Esse homem, ele é um mendigo, que tem uma grave enfermidade na sua pele, o texto diz, a ponto de ficar buscando esmola dentro, ou melhor, na porta, ou no portão do palácio do rico. Joaquim Jeremias, ele diz o seguinte, na verdade, ao se falar de palácio, você não pode pensar numa porta só, né? Talvez tivesse várias portas. Aliás, quando se fala em porta, a ideia é que o rico vai abrir a porta e vai dar de cara com Lázaro, né? Essa impressão parece que o texto viabiliza. Mas em se tratando da possibilidade de um homem rico, com um palácio, com várias portas, naturalmente o pobre não ia ficar ali na porta dele. É natural, meus irmãos, que Jesus ele está contando uma história, e a história não se, digamos assim, se atenta para esses detalhes. A ideia é de que este pobre, ele estava ali na porta do palácio do rico, e o rico vivia a sua vida, meus irmãos, sem necessidade de lembrar ou de conhecer aquilo que estava acontecendo. É interessante que no verso 21, ele diz assim, né? Que Lázaro gostaria de saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E é interessante que Lutero faz uma exegese desse texto e diz que, na verdade, era muito comum, eu curiosamente não sabia disso, que não se tinha naquela época guardanapo. Então as pessoas limpavam as mãos e limpavam os pratos com um pouco do miolo do pão das refeições. Era assim que eles faziam a profilaxia. Não é exatamente algo nota 10 em termos de higiene, considerando o século XXI. Concordo. Mas segundo Martim Lutero, interpretando esse texto, isso era muito comum na época. Então aquele pedaço de pão ele era utilizado para tirar o resto da comida, para limpar as mãos. E o que faziam os ricos depois? Jogavam o pão para debaixo da mesa para os servos pegarem. E Lázaro, meus irmãos, queria ter a chance de se alimentar diante dessa circunstância, diante desse procedimento, diante dessa atitude. As comidas e as migalhas que caíam do chão eram os pedaços de pão que eram jogados por conta dessa circunstância da riqueza daquele homem absolutamente abastado. Na verdade, meus irmãos, o que o texto está querendo dizer não é estigmatizar o rico. Não. Mas é sacar, apontar, frisar, sublinhar a realidade de que a riqueza, meus irmãos, pode nos criar um estado de entorpecimento com a vida do próximo. Sabe de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs? Quando é que é mais difícil ser fiel ao Senhor?
Outro dia eu estava discutindo isso na sala da escola dominical. Quando a doença vem, é difícil? Claro. Nós sempre perguntamos, por que é comigo? Quando o desemprego ocorre, é difícil ser fiel ao Senhor? Claro. A sobrevivência está em risco. Quando, meus irmãos, os problemas, o casamento se desfaz, a crise familiar se instala, é difícil ser fiel ao Senhor? Claro. Claro que é desafiador, mas sabe, minha igreja, é difícil verdadeiramente ser fiel ao Senhor quando tudo vai bem. Quando não falta saúde, quando não falta dinheiro, quando o emprego vai bem, quando a bonança se estabelece. Basta você pensar o seguinte, se você é que nem eu. Quantas vezes eu coloco o meu joelho no chão para orar quando as coisas vão mal? E quantas coisas, ou quantas vezes eu leio a Bíblia e oro quando as coisas vão bem? Meus irmãos, esse rico, tudo ia bem. Tudo estava ótimo. Lázaro não era um elemento relevante, ele era uma pessoa descartável. A vida dele não interessava a sua dinâmica. Algum tempo atrás, meus irmãos, eu já falei isso aqui, gosto de lembrar, eu assisti uma peça, um show, um espetáculo de humor, chamado Nós na Fita. Alguém já escutou esse? Já participou desse? Já viu? Não? Nós na Fita, só o Pedro lá, a Raquel. O Leandro Hassum, ele fez uma piada que eu sempre me lembro. Ele disse assim, lá no meio de tantas piadas, o espetáculo é muito engraçado, mas ele falou assim, você já viu um adesivo na traseira de um Porsche dizendo assim, foi Deus que me deu? Alguém já viu? Aí ele falou assim, você já viu esse adesivo numa Kombi, numa Brasília, num Fiat 147? Meus irmãos, se você tem uma Kombi, uma Brasília, pelo amor de Deus, não há nenhuma discriminação, certo? Mas eu nunca vi, foi Deus que me deu na traseira de um Porsche. Sabe por quê, meus irmãos? O dono do Porsche, ele sente que o entorpecimento da riqueza, ele torna os outros descartáveis. É o que, na verdade, o texto está querendo dizer, meus irmãos. E é importante percebermos, meus irmãos, nesse momento, que quando nós estamos diante dessa realidade e não conseguimos perceber o que acontece ao nosso derredor. Algum tempo atrás, me permitam, eu estava lá numa das faculdades que dou aula, havia um lugar no intervalo dos professores, havia um lugar de lazer, de relaxamento para os professores, né? Entre uma aula e outra. E lá nesse lugar tinha uma televisão. E eu estava lá tomando um café, dando uma relaxada para a outra aula. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a televisão estava passando uma notícia de um tiroteio, onde várias pessoas morreram, inclusive por conta de um assalto, uma situação muito agressiva. Eu estava ali impactado e vendo as pessoas mortas. Haviam vários assaltantes que foram mortos. E eu estava ali querendo relaxar, não podendo. Isso é Rio de Janeiro, certo? Chegou um professor, viu que eu estava assim meio tenso, falou assim, Gouveia, lá eu sou conhecido como Gouveia, né? Gouveia, por que você está preocupado? Não são seres humanos. Isso foi um ato de cancelamento de CPF. Foi um ato de cancelamento de CPF. Sabe, meus irmãos, quando nós vivemos a nossa vida e achamos que nada falta, nós nos percebemos como tendo uma realidade de pessoas descartáveis. Algum tempo atrás, falei isso aqui na escola dominical também, era um sábado de manhã, eu recebi um WhatsApp de um amigo meu que mora lá na Barra da Tijuca. Contei isso aqui. Aliás, curiosamente, o reverendo Leonardo contou essa história, eu acho que a igreja não entendeu.
penso eu, porque não participou lá da lição da escola dominical. Mas, enfim, eu estava lá e eu recebi um WhatsApp de um amigo, lá da Barra da Tijuca. Ele mandou assim, um vídeo de um assalto na Barra. Ele falou assim, perdemos a nossa liberdade. Eu respondi para ele, de maneira provocativa, bom, iremos recuperá-la com tiro, pancada e bomba. Respondi para ele assim, provocativamente, né? Ele me retrucou, muito bem, meu esquerdista moderado. Eu até achei que foi um upgrade, porque ele me chamava de comunista, agora me chama de esquerdista moderado. Muito bem, meu esquerdista moderado, qual é a solução para isso? Eu falei, a solução não é a solução da violência, mas do amor. Ele me respondeu, essas pessoas apanharam pouco quando eram jovens. E eu respondi, essas pessoas foram pouco amadas quando eram jovens. E ele falou assim, já sei que vai começar aquele papo de crente de novo. Meus irmãos, o que está faltando aqui no mundo é muito papo de crente. Onde as pessoas, nos seus dilemas, nos seus conflitos, elas não são descartáveis. Elas podem estar com uma arma na mão, não são descartáveis. Elas podem estar vendidas e vencidas pelo vício, não são descartáveis. Elas podem estar entremeadas e escravizadas pelo pecado, não são descartáveis. Aquele rico, meus irmãos, ele tinha a sua dinâmica de dia diante de um pobre que estava na sua porta. Para ele, Lázaro era descartável. Lázaro não implicava em nada na sua rotina. Sabe, meus irmãos, esse é o abismo da indiferença. Esse é o primeiro abismo que o texto está aqui, meus irmãos, a nos alertar, a mexer comigo e com você. E sabe, minha igreja, às vezes a indiferença está dentro da nossa casa. Às vezes, ela está na nossa igreja. Às vezes nós falamos, Senhor, quem é o meu próximo? É uma pergunta, desculpe meus irmãos, da mais cretina. Porque quem perguntou sabia quem era o próximo. O próximo é todo aquele de quem nós nos aproximamos. Será que nós estamos próximos do nosso filho, da nossa filha, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso colega de trabalho? Ou será que eles são pessoas indiferentes, que não são capazes de mexer conosco, de que nós não temos a percepção, meus irmãos, essa é a verdade, de que eles podem estar caminhando para o inferno. E nós muitas vezes temos uma palavra de esperança e nem nos dispomos a fazer isso. A indiferença, meus irmãos, faz com que nós vivamos uma realidade de que as pessoas são descartáveis. Mas o texto continua. Não sei se você está com o texto aberto, se puder eu agradeço. Mas há uma segunda indiferença, um segundo abismo da indiferença no texto. O primeiro é das pessoas que são descartáveis. Mas a segunda indiferença, meus irmãos, é de um Deus que é descartável. Primeiro, as pessoas são descartáveis. É a exortação que a palavra de Deus nos traz nesta manhã. Mas há uma segunda e talvez mais grave, de que Deus pode ser descartável. Me acompanhem, meus irmãos, na leitura do verso 24. Lá de Lucas 16. O texto diz assim, um pedido do rico. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro. Agora Lázaro é importante, né? Como é que a vida
tem dessas coisas. Manda a Lázaro que molhe água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E no verso 27, então replicou: Pai, é o rico ainda, certo? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Sabe, meus irmãos, há indiferença com o próximo, mas há também a indiferença com Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes nós queremos tratar Deus como se Deus fosse um mordomo de luxo. Gosto de dizer isso, já falei algumas vezes. Reverendo Elias Abraão, não sei quantos conheceram Elias Abraão, pastor da igreja de Curitiba. Ele pregou aqui nesse púlpito falando exatamente sobre isso, que Deus não é o nosso mordomo de luxo, que está aqui para atender às nossas ordens. Você percebeu o que o rico está fazendo? Lá no inferno, segundo a parábola, ele está dando ordens para que Deus dê ordens a Lázaro. Ele está querendo mandar em Deus, ainda que numa cosmética perfumaria, eu te imploro, tem misericórdia, mas ele está querendo mandar em Deus, querendo que Deus mande em Lázaro, para que Lázaro atende aquilo que ele precisa. Primeiro, a água, e depois pensando nos seus irmãos. Sabe, meus irmãos, quando nós tratamos Deus como um ídolo, nós passamos a dar ordem a Ele. Queremos que Deus atenda a nossa agenda. Queremos que Ele faça a nossa vontade. Queremos que Ele passe a mandar nas pessoas para que as pessoas façam aquilo que queremos que elas façam. E sabe, meus irmãos, às vezes fazemos como o reverendo Cid gosta de dizer, temos um cristianismo sem Jesus. Isso acontece quando nós passamos de criatura a sermos criadores. Queremos mandar em Deus. Queremos que Deus atenda a nossa prepotência espiritual. E veja, meus irmãos, de maneira insolente estamos dando ordens no Senhor. Esse homem, no inferno, ele não esqueceu a razão pela qual ele estava no inferno. Porque ele não adorava ao Senhor. Deus era para ele um ídolo. João Calvino, na expressão tão conhecida de todos, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é mesmo, meus irmãos. E essa indiferença para com Deus, quando nós tratamos Deus como um ídolo, faz exatamente como Deus não tenha e não faça diferença na minha e na sua vida. Você lembra lá da carta às igrejas da Ásia do Apocalipse? Você lembra? Eis que estou à porta e bato. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus está batendo na porta da igreja, meus irmãos? Porque a igreja botou Jesus para o lado de fora. E o texto, ele é, meus irmãos, angustiante, eu diria. Porque Jesus batendo na porta, pedindo, se você abrir, eu posso entrar. Meus irmãos, nós colocamos Jesus para fora da igreja, quando nós tratamos Deus como se fosse um ídolo, quando nós estamos aqui para dar ordens ao Senhor, para que Ele faça aquilo que queremos, para que Ele seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Não tem como não lembrar Michelangelo, já tantas vezes lembrado aqui. Perguntaram para ele, Michelangelo, como é que você faz essas esculturas tão maravilhosas? Ele falou assim, eu não faço nada demais. Aquele bloco de pedra, eu vou tirando os excessos. E quando eu vou tirando os excessos, daquele bloco de pedra vai surgindo a escultura. A escultura já estava lá. Eu apenas não fiz a escultura, eu tirei aquilo que era excedente. E foi aparecendo a linda estátua, que na verdade não foi eu que fiz, porque ela estava lá dentro. Sabe, meus irmãos, o povo que não é indiferente, essa igreja comemorou
mês passado 118 anos, porque é uma igreja que não é indiferente com o próximo e não é indiferente com o seu Deus. É uma igreja que está disposta a que o Senhor tire os excessos. Mas esse homem aqui, esse rico, assim é adjetivado pelo texto, ele estava querendo que Deus fizesse aquilo que ele queria que ele fizesse. Mandar em Deus para que Deus mandasse em Lázaro. Meus irmãos, o abismo da indiferença, ele faz com que nós tenhamos as pessoas como descartáveis. O abismo da indiferença, ela também tem a realidade de um Deus que é descartável. E eu sei, sempre chego nessa hora com a certeza que preciso concluir. Vou caminhar para lá, para alívio de todos. Mas veja, meus irmãos, as pessoas são descartáveis quando nós estamos no abismo da indiferença. Deus é descartável quando lá nós estamos também, no abismo da indiferença. Mas sabe, meus irmãos, a Escritura também é descartável quando nós mergulhamos no abismo da indiferença. Não sei se você lembra dos versos de 27 a 31 que lemos. Enfim. Mas o rico diz assim, olha, Senhor, ressuscita Lázaro. Lembra disso? Porque se Lázaro aparecer ressurreto, os meus 5 irmãos vão crer no Senhor. Uma extravagante intenção missionária, vamos assim dizer. E Deus fala assim, mas não. Eles têm Moisés, os profetas. Creiam neles. Sabe, meus irmãos, quando estudei esse texto, eu pensei, caramba, Jesus falou isso para o século 21. Para agora. Para o dia 14 de julho de 2024. Jesus escreveu olhando para a gente, para Botafogo, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Meus irmãos, quanta espiritualidade divorciada da Bíblia. Onde as pessoas buscam só o extraordinário, sem a Bíblia. Onde as pessoas querem o divórcio da palavra de Deus e o transcendente. Onde as pessoas querem se descartar da Escritura. Onde a vida espiritual mística, ela é uma vida espiritual tóxica. Onde, meus irmãos, o sacerdócio universal do crente e o livre exame da Escritura tem que ser um sacerdócio universal dos crentes responsável. E o livre exame responsável da Escritura. Porque se a verdade está na palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia pode ser também, para a pessoa que não tem boa fé, a raiz de todas as mentiras. E eu não sei se pode colocar, reverendo... Existe um vídeo, meus irmãos, que eu vou colocar aqui, eu ia contar, mas eu achei melhor que a gente pudesse assistir o vídeo, não sei se é possível. Eu peço que os irmãos tenham paciência, enfim, eu achei que era melhor. Vamos ver se funciona. Um irmão que eu atendi no meu gabinete pastoral deu uma oferta muito generosa na sua igreja. Era coisa assim de uns 500 mil reais. E ele descobriu que o pastor não usou os 500 mil reais para o bem comum. Então ele foi lá dizer ao pastor que estava muito decepcionado, desapontado, e estava deixando de frequentar aquela igreja. E eu não sei quais mais providências ele eventualmente tomou, mas ele me contou a seguinte história, que o pastor ficou revoltado com ele. Quando ele estava saindo do gabinete pastoral, o pastor falou assim, para aí. Ele disse, que isso, pastor? Ele falou, estou retirando a bênção. Estou cancelando a unção que eu pus sobre você. Essa gente é maluca. Meus irmãos, essa gente ou é caso de polícia, fique, né? Ou de hospício, ou de exorcismo. Desculpem, a falha não é dos irmãos, eu que, enfim, não devo ter feito corretamente. Mas veja, são experiências do reverendo Ed René Kivitz, alguns conhecem. Ele contou o que, enfim, infelizmente,
talvez você tenha lido aí, não sei se facilitou, que um irmão da igreja dele, numa outra igreja que frequentava, contou que ele doou 500 mil reais para a igreja. E que o pastor da igreja que ele fez a doação não usou o dinheiro de maneira correta. E aí, então, esse irmão foi cobrado, o reverendo falou assim, parece que houve lá uma discussão, foi o que eu entendi. Quando ele saiu, o pastor falou assim, opa, peraí, vocês viram, né? Ele falou assim, o que houve, reverendo? Cancelei a bênção. Retirei a unção. Meus irmãos, uma espiritualidade sem Bíblia, o pastor acha que ele pode cancelar a bênção. Uma espiritualidade sem Bíblia, o reverendo acha que ele pode cancelar a unção. Uma espiritualidade sem Bíblia, meus irmãos, nós vamos criando uma liderança. E veja, me sinto absolutamente confortável, porque domingo passado o reverendo Miguel pregou sobre pastor. E eu estou dizendo que concordo em grau, em número e gênero com o que o reverendo disse. Mas acho também que hoje Deus está vocacionando muito mais intensamente que nós tenhamos uma visão responsável do ministério da igreja. É preciso que o sacerdócio universal, como falei, seja exercido com responsabilidade. Você, meu irmão e minha irmã, pode ir diretamente a Deus. Não precisa de intermediário. Não precisa que o pastor cancele a bênção ou dê a bênção. Isso aqui é uma distorção de uma Bíblia que está sendo descartável, de uma espiritualidade descartável, de uma escritura descartável, de uma espiritualidade que não é saudável. E é preciso que o livre exame da escritura, meus irmãos, seja responsável também. E sabe, reverendo Cid, reverendo, talvez aí um ponto que a igreja, nesses 119 anos, que começamos hoje a construir, ela precisa estar mais atenta. Porque nós conseguimos encher aqui o templo para louvar e adorar a Deus. Amém. Bom seria que nós conseguíssemos encher o templo de pessoas que quisessem aprender da palavra de Deus. Amém? Porque, meus irmãos, a indiferença com a palavra de Deus acaba sendo campo fértil para esse tipo de distorção na vida espiritual da igreja. O abismo da indiferença, meus irmãos, ele faz com que nós tratemos o próximo como descartável. O abismo da indiferença, ele faz com que nós tratemos Deus como descartável. E o abismo da diferença faz com que nós tratemos a palavra de Deus como descartável. E eu estou concluindo. Eu imagino que você deve estar sentado aí e com um certo esforço, prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, e talvez você esteja pensando, puxa, mas o Eduardo veio para cá o culto inteiro para falar de indiferença. Não acredito. Não acredito que ele gastou esse tempo todo e só falou de indiferença. Eu queria dizer para você o seguinte, meus irmãos, eu queria tirar 3 aplicações para essa reflexão bíblica. A primeira, eu acho que nós precisamos perceber que a indiferença existe. O primeiro desafio, perceba onde está a sua indiferença. Examine-se a si mesmo e veja onde ela está. Se é com o próximo, se é com Deus ou se é com a palavra do Senhor. Eu acho, meus irmãos, se você sair daqui, hoje, 10 da manhã, com o desejo de perscrutar no seu coração onde está a sua indiferença, valeu a pena. Valeu a pena. Alguns irmãos que me conhecem, e a segunda aplicação, que me conhecem mais de perto, eu tenho um humor um tanto quanto esquisito. E as pessoas contam uma história ruim e eu falo assim, calma, que o fundo do poço tem subsolo. Eu sempre digo isso.
Mas eu quero dizer, presbítero Paulo, que o fundo do poço tem subsolo. Tem mesmo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas lá no fundo do poço você vai encontrar a graça do Senhor. Porque Deus não vai te abandonar. Porque você pode ser indiferente com Deus. Você pode ser indiferente com o próximo. Você pode ser indiferente com a palavra do Senhor, mas Deus, meus irmãos, jamais será indiferente com você. Porque enquanto eu e você estávamos imersos na indiferença do pecado, Deus estava mandando o seu Filho amado para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, meus irmãos, porque Deus não é indiferente conosco. Amém. E é assim, meus irmãos, que a igreja que tem coragem de olhar para dentro, buscar as suas indiferenças, é a mesma igreja que faz aquilo que disse na outra vez que eu preguei aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque esta igreja nunca ficou indiferente aos desafios que ela tem recebido para viver ao longo desses 119 anos, porque agora nós começamos a comemorar o nosso novo aniversário. Que seja um aniversário, meus irmãos, de muito trabalho, de muita mão estendida e de muito evangelho pregado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.